população está envelhecendo. Dados das Nações Unidas mostram que 1 a cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais. Estimativas apontam que em 2050, esta proporção vai ser de 1 idoso a cada 5 pessoas. Mas será que os direitos deles são garantidos? E mais, será que são colocados em prática? É o que você vai ver no programa Artigo 5º, que está começando. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei e garante a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade. Também assegura o direito de ir e vir. E para falar sobre os direitos dos idosos, eu recebo no estúdio da TV Justiça o promotor de Justiça do Ministério Público do Pará, Valdir Macieira, que também é vice-presidente da Associação Nacional de Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência. E recebo também Neuza Miller, coordenadora geral dos direitos das pessoas idosas. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Promotor, a Constituição, ela assegura a igualdade e o direito de ir e vir. No caso dos idosos, está diretamente ligado à acessibilidade? Sim, uma das garantias desse direito ir e vir do idoso, que é uma pessoa com mobilidade reduzida, é o direito à acessibilidade. O direito à acessibilidade, ele não se restringe somente às pessoas com deficiência, mas a toda e qualquer pessoa com mobilidade reduzida, entre os quais estão os idosos. Doutora Neuza, e a Constituição de 88 é um marco legal na defesa dos direitos das pessoas idosas. O que mais que a gente pode destacar? Além da Constituição, nós temos espaços de direito, né, e garantias e arcabouços, tanto nacionais quanto internacionais. Nacionais, nós temos o Estatuto, né, que tem garantias, nós temos regulações, né, de órgãos responsáveis por isso, e temos que, e no âmbito nacional ainda não foi regulada uma convenção interamericana que acaba de ser aprovada e assinada pelo Brasil. Ela é um instrumento jurídico internacional, esse instrumento regula vários processos, dentre eles a questão da acessibilidade, para 42 países. E participamos da construção desse processo. Então, são instrumentos jurídicos importantes, mas me parece que o problema não são tanto os instrumentos. Eles são importantes, eles são necessários, mas, para além disso, nós precisamos de atitude, de respeito e de promoção. O que é importante frisar nesse aspecto legal, acho que nós tivemos aí um avanço muito grande depois da Constituição Federal de 88, que encartou em 2 artigos fundamentais, né? O 227 e o 240, a questão de se regulamentar o direito à acessibilidade nos logradouros, nas vias públicas. Isso resultou o quê? Que nós tivéssemos depois leis infraconstitucionais regulamentando esse direito à acessibilidade, né? Tanto a nível, né, de leis ordinárias, como foi a Lei 7.853, de 89, das pessoas com deficiência, e depois a Lei 10.098, que é uma lei importantíssima, que foi regulamentado pelo Decreto 5296, do qual absorveu as leis da Associação Brasileira de Normas Técnicas, definindo critérios de acessibilidade, como rampas, como os logradouros públicos, como devem ser acessíveis para qualquer tipo de pessoa, dentro desse princípio do desenho universal, que você comporta qualquer tipo de pessoa, no sentido de acessar, seja qualquer espaço público ou privado, e seja também qualquer tipo de serviço. Bom, e um dos direitos dos idosos é ter um local próximo reservado para que eles possam parar o carro. O Estatuto do Idoso determina que no mínimo 5% das vagas em estacionamentos públicos e privados sejam reservadas para pessoas com mais de 60 anos. Mas é comum ver o descumprimento desta lei. Este comerciante de 65 anos fez valer um direito do idoso e há 5 anos possui uma credencial para a vaga de idoso, mas reclama que nem sempre consegue estacionar. Está sempre ocupada por alguém que não é prioritário. Na residencial não tem vaga prioritária, né? E no comércio sempre tem 2 ou 3 vagas no máximo. O artigo 41 do Estatuto do Idoso determina o mínimo de 5% das vagas para idosos e que sejam alocados em locais de melhor comodidade para eles. Há, então, uma reivindicação por parte do grupo de idosos, no sentido de que o governo cumpra a legislação. O DETRAN estabelece as vagas que ele entende necessárias, mas nós procuramos saber que critério que está sendo adotado, tendo em vista que a população está crescendo e não está havendo um número de vagas suficientes para poder atender a população de idosos. Este advogado explica que cabe aos estados, por meio do Departamento de Trânsito Local,
fiscalizar a quantidade de vagas disponíveis para idosos. Não havendo essa iniciativa do prefeito e da Câmara Municipal, o Ministério Público, então, estadual, poderá ajuizar a competente ação civil pública para regulamentar essa questão, que também é uma questão urbanística e que pode representar também uma multa, né, para a autoridade que não exercer o seu munus público. Promotor, quando o idoso chega no estacionamento e não tem a vaga ou ela não está sendo respeitada, o que ele pode fazer? A quem recorrer? Precisa primeiro que o idoso ele vá, seja a companhia de trânsito municipal ou, se não houver, ao Detran, e se cadastre e vai receber um certificado, que ele vai colocar normalmente no painel da frente do carro, identificando a sua situação de pessoa com 60 anos ou mais. E nesse caso, se houver um veículo ocupando aquela vaga que não seja do idoso, esse veículo vai poder ser multado e até guinchado. É considerado uma penalidade pelo Código Nacional de Trânsito, artigo 181, com multa, né, e 3 pontos na carteira, e pode ser guinchado. Então, ele precisa, então, entrar em contato com a autoridade municipal responsável pela fiscalização para que sejam tomadas providências, no caso, guinchamento do carro e multa, para que realmente seja uma medida não só coercitiva, né, mas também no sentido didática, para que aquela pessoa não cometa mais aquele tipo de ilicitude. Existe uma dúvida, por exemplo, que é bem recorrente, que é saber se o titular desse direito teria esse mesmo direito se não estivesse dirigindo. Não parece importante, né? Mas é importante esclarecer. O importante é que a pessoa esteja no carro, mesmo que ela não esteja dirigindo, ela tem a titularidade. O que não pode é um filho, ou uma pessoa da família, Sim. ou um amigo, fazer uso dessa identificação para permanecer na vaga. É preciso que a pessoa esteja no veículo, seja o titular, né, não importando se ele está dirigindo ou não esse veículo, o importante é a identificação. Colocar sempre o adesivo que ela recebe. É um direito personalíssimo do idoso. Inclusive, se a pessoa estiver usando indevidamente, por exemplo, o neto, a própria resolução do CONTRAN determina a cassação desse certificado. Bom, e além de parar o carro longe por falta de vagas, muitas vezes os idosos enfrentam problemas com as calçadas. E nós temos uma pergunta feita por um telespectador sobre isso. Vamos conferir. Se um idoso cair na calçada por causa de um buraco, quem é responsável por isso? Promotor, não é nada difícil a gente ver situações como essa, infelizmente, né? Das pessoas caírem, se machucarem, até algumas vezes de forma grave. Quem se responsabiliza nesse caso? Essa questão da acessibilidade nas vias públicas é muito importante. Primordialmente, a responsabilidade é do município. O município, seja pelo Código de Posturas, né, seja pela própria lei municipal, é responsável pela manutenção, pela conservação das vias públicas, inclusive as calçadas. E se porventura tiver um buraco, um obstáculo que cause um acidente e que cause um dano, por exemplo, a um idoso, o município poderá ser demandado. É uma questão de responsabilidade civil objetiva, nem se discute a questão da responsabilidade. O que ocorre também é que muitos municípios também, através de leis municipais, repassam a responsabilidade para o morador, o proprietário daquela calçada que fica em frente à sua residência. Aí só que isso não afasta a responsabilidade do município. Só que cabe ao morador, ao proprietário, a conservação daquela calçada. E que é um detalhe muito importante, que ocorre muito, as pessoas colocarem azulejos, né, ladrilhos na sua calçada, né, ou fazerem a garagem. Então, nesse momento, ela assume a responsabilidade por qualquer dano que ocorra, né? E existem muitas ações que são demandadas aos proprietários por ou mudar a calçada e torná-la escorregadia ou colocar entulhos que impeçam e que causam acidente a algum usuário, inclusive ao idoso. Bom, nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. O programa Minha Casa Minha Vida tem apartamentos ou casas reservados para idosos. Estes imóveis garantem acessibilidade?
Doutora Neuza, de que forma a acessibilidade é garantida nesses programas? O que o imóvel tem que ter? O processo de aquisição de moradias, especificamente para a população idosa, nós temos um artigo e uma garantia no Estatuto, que é 3% do programa, né? Nós temos hoje 45 mil contratos, que são os contratos básicos, de até R$ 1.600. As pessoas idosas têm a titularidade desses imóveis e, obrigatoriamente, eles precisam ter acessibilidade. Então, isso está garantido no programa. É obrigatório. Isso significa o que na prática? Tem que ter rampa, a porta é diferente? A pessoa precisa chegar ao seu apartamento sem dificuldade. Isso significa, pode precisar de rampa ou de elevador. Nesse caso, nós temos condomínios que não têm elevador, mas tem espaços no primeiro andar. Prioritariamente é reservado esse espaço. Nós temos algumas questões que não estão sendo cumpridas devidamente. Isso quando não há um acompanhamento mais específico dos municípios e que vem sendo fiscalizado e vem sendo reparado nesse sentido. Mas nós temos, de fato, acessibilidade. Depende também, por exemplo, nós vamos citar uma pessoa com necessidade de mobilidade com uma cadeira de rodas. Ela necessita daquele equipamento e de aquele equipamento chegue aonde ela precisa, no banheiro, na cozinha e tal. Então, existe uma metragem específica e essa metragem, sim, vem sendo respeitada nesse processo em todas as construções. É uma exigência, uma obrigatoriedade. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o transporte. Você vai ver se o direito dos idosos é respeitado. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º e no programa de hoje o tema é a acessibilidade para idosos. Aqui no estúdio eu recebo Neuza Miller, coordenadora geral dos direitos das pessoas idosas, e o promotor de justiça do Ministério Público do Pará, Valdir Macieira, que também é vice-presidente da Associação Nacional de Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência. E faz parte da acessibilidade garantir que o idoso possa pegar tanto o transporte urbano quanto ônibus intermunicipais e interestaduais gratuitamente, o que é garantido por lei, mas segue algumas regras. E nós temos uma pergunta feita por um telespectador sobre isso. Vamos conferir. Como o idoso faz para solicitar o transporte gratuito no ônibus intermunicipal? Doutora Neuza, o que a pessoa precisa fazer? São 2 vagas e essas 2 vagas você precisa apresentar um documento de identidade comprobatório. Ou seja, você precisa ter a idade requerida pela documentação ou pela legislação para poder ter acesso. O problema maior que nós temos é para as outras vagas, que tem desconto de 50%. E aí são quantas vagas? Quantas estiverem disponíveis. Essa é uma questão mais complexa, porque você precisa esperar para saber se a lotação do ônibus está completa ou não está, se existe de fato, e aí as pessoas vão para a rodoviária ou ligam, aguardam. Aí é no caso, então, só se tiver vaga sobrando no ônibus. Sim. Inclusive, existe assim, uma diferenciação em relação a essa questão, que nós temos o transporte interestadual, né, que é entre municípios de estados diferentes. Esse é o regulamentado pelo artigo 40 do Estatuto do Idoso. Então, são essas 2 vagas gratuitas, mas os idosos têm que ser carentes, tem que receber no máximo até 2 salários mínimos. Até 2 salários mínimos. Né? E tem que chegar realmente com uma antecedência de 6 horas, pelo menos, para conseguir essa passagem. E se ele não tiver já ocupado, se tiver ocupado essas 2 vagas, então é 50% de desconto. Agora, o intermunicipal, ele não está estabelecido no Estatuto do Idoso, só o transporte urbano. Né, e o transporte interestadual. O transporte intermunicipal depende de uma lei estadual que defina os critérios da gratuidade no transporte intermunicipal. E o que é importante, no transporte urbano é o idoso com 60 anos e no transporte interestadual é para o idoso com 65 anos, porque foi o que a nossa Constituição Federal definiu. Nossa Constituição Federal definiu o idoso para ter esses direitos ao benefício do transporte interestadual, inclusive por benefício de prestação continuada, né, para aqueles idosos carentes com 65 anos ou mais. Pois é, então quem é considerado idoso? É acima de 60, de 65 ou depende do caso? Na verdade, o Estatuto do Idoso estabeleceu esse critério, né, de 60 anos. Só que a Constituição antes definiu o idoso como 65. Então, nós vamos ter alguns benefícios que vão ser garantidos somente para os idosos com 65 anos, né?
e outros para os 60 anos. Doutora Neuza, dados do Ministério do Turismo mostram que os idosos já respondem por mais de 18 milhões de viagens a cada ano no país. Mas muitos deles reclamam que nos pontos turísticos não existem rampas ou elevadores para facilitar a locomoção. O que a legislação diz sobre isso? Nós temos uma legislação que é relativamente recente. Nós temos edificações mais antigas, bem mais antigas, né? E existem tempos. Né? Nem todos os estabelecimentos ainda atendem ainda, né, a esse processo. É uma dificuldade grande ainda. Existe uma cobrança dos municípios e das regulações de modo geral, nos órgãos de controle. E certamente nós temos espaços que ainda não têm acessibilidade. O mais grave é quando uma instituição que atende a pessoa idosa não tem acessibilidade. Que também acontece. Nas fiscalizações que nós temos feito, nós temos encontrado nas instituições de longa permanência, nos centros de atendimento, centro-dia ou centros de convivência, né, e órgãos que ofertam um trabalho. Nesses espaços é mais grave ainda porque é o público atendido, né? E é importante o que a Neuza fala, porque uma das responsabilidades que o Estatuto trouxe para o Ministério Público, e principalmente o Ministério Público Estadual, foi fiscalizar esses órgãos, sejam públicos e privados, de atendimento ao idoso. E eles precisam cumprir com esse requisito de acessibilidade, que vai muito mais além de rampas e banheiros, né? Tem acessibilidade na comunicação, nos serviços. E neste caso, se houver alguma omissão em relação a essa situação, deve a pessoa procurar o promotor de justiça local, né, responsável pela essa atribuição na área do idoso, porque cabe a ele não só fiscalizar, como exigir, através da chamada ação civil pública, de obrigação de fazer, que aquele órgão, seja público ou uma entidade privada, obedeça e tome as providências para adaptação e garantir a acessibilidade ao idoso. Ou no caso do transporte público urbano, a gratuidade é para todos os idosos. Basta comprovar a idade com um documento com foto. Mas uma reclamação constante é que muitos motoristas não param quando só tem idosos no ponto de ônibus. E quando param, é difícil entrar no veículo. Vamos conferir a última pergunta. Sempre vejo idosos com dificuldade para subir nos ônibus. Será que existe alguma lei que regulamente isso? Promotor, o que diz a lei? Todas as empresas montadoras, desde 2008, já estão produzindo os seus veículos acessíveis. Então, o que há necessidade hoje é que as empresas de ônibus municipais troquem aqueles ônibus antigos, né, que não têm acessibilidade, e comprem novos, porque todos os novos que forem comprados já vêm com o requisito de acessibilidade. E assim a gente vai garantir no futuro que toda a frota de ônibus, né, nas cidades estejam acessíveis para os idosos, para as pessoas com deficiências e as demais com mobilidade reduzida. Doutora Neuza, agora eu preciso também a consciência do motorista para poder esperar o tempo do idoso entrar e descer do ônibus. Essa é uma questão importante. Essa capacitação para que se pense sob a ótica da pessoa atendida, da pessoa idosa. Porque a mobilidade é muito diferente, né? Você ter 70 anos, os tempos de acesso, né, de subida ou descida de um ônibus são muito diferentes. Especialmente na descida é onde ocorrem os maiores problemas, como a queda, né, ou o ônibus, o profissional arrancar, com o ônibus que chama arrancar popularmente, antes da pessoa estar equilibrada no chão. Esse tempo é que ele está desconectado com o tempo do condutor e tem provocado muitos acidentes graves, com mortes ou provocado dependências importantes. Que poderiam ser evitados com o mínimo de consciência, capacitação, respeito, não só no acesso aos veículos, mas também nos espaços dentro dos veículos. Nós precisamos especialmente uma colaboração maior da juventude em relação a isso, porque nós temos visto violações importantes nesse campo. Acho que a sensibilização é importante, Isso. Mas ainda precisamos de medidas coercitivas. E o Estatuto do Idoso trouxe essas medidas coercitivas no seu artigo 96, estabelecendo inclusive penalidades para motoristas e cobradores que porventura causem obstáculos no acesso do idoso ao transporte coletivo, seja ocorrendo dano ou não. O fato de fechar a porta, queimar a parada, como eles chamam, né, e deixar o idoso... Já é grave. Já constitui o crime de discriminação ao idoso no artigo 96.
Bom, e o que não falta é gente reclamando de desrespeito aos idosos. A nossa equipe foi às ruas para conferir o que as pessoas pensam. Hoje em dia as pessoas não contam muito com isso, principalmente nas ruas, que a gente vê sempre desrespeito ao idoso. Basta ver as calçadas. Eu já vi vários caírem. Tem de cadeira de roda, com essas pedras aqui, isso foi condenado já há muito tempo. O único lugar que não tem problema nenhum com acessibilidade para idosos ou para qualquer pessoa, para qualquer usuário, é exatamente o metrô. O resto, qualquer transporte tem problema de acessibilidade. Nos ônibus eles têm mais vontade, são poucos motoristas que atendem bem a gente, né? Que espera com paciência, a gente... E outra coisa, os ônibus são muito altos, eles nem sempre param na calçada. Eu já vi senhoras tentando subir em ônibus e precisar de ajuda para levantar, para subir no ônibus. Eu acho muito difícil. As calçadas aqui são péssimas, a acessibilidade nas ruas também é muito ruim. Doutora Neuza, a gente viu aí que muitas das reclamações se referem ao que a gente tratou aqui nas dúvidas dos telespectadores. Isso mostra que ainda há muito desconhecimento, que muita gente não reclama sobre os direitos porque não sabe que tem? Sim. Falta de conhecimento é uma parte do problema. Não é? Mas um problema maior é justamente a consciência. A consciência e de entender a etapa da vida, o envelhecer, como sendo importante, como é a fase da infância, como é da adolescência, da adultez. Então, nós temos uma fase da vida diferente, com exigências próprias. É isso. E isso precisa ser reconhecido. E é justamente uma das maiores reclamações que nós temos. É a relação intergeracional que precisa ser vista e ser entendido, de fato, de que a população idosa traz com ela um patrimônio imaterial extremamente importante e é preciso que se respeite a população como se respeita as outras pessoas de qualquer faixa etária, até mais, né? Essa relação não se estabelece adequadamente e não se estabelecendo, nós temos essas consequências. Promotor, e quem vê um ato de desrespeito contra o idoso, ou o idoso que é desrespeitado, o que ele pode fazer, o que ele deve fazer? Na verdade, nós temos aí mecanismos, né, de denúncias, como tem o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos, que funciona 24 horas, e que é gratuito, você disca 100, de qualquer local do Brasil, e esse Disque Denúncia está interligado com os demais ministérios públicos, delegacias de polícia, os conselhos estaduais e municipais do idoso, onde são remetidas essas denúncias para apuração local. A segunda situação é procurar, né, os disques emergência, como o 190, para as denúncias de situações que são flagrantes contra o idoso, para garantir a sua incolumidade física e psíquica, né? E isso depois vai ser apurado, tanto pela Polícia Civil, como depois pelo Ministério Público junto ao Poder Judiciário. Nós temos hoje, inclusive, juizados especiais do idoso implantados em vários estados, para dar, inclusive, celeridade, tanto essas questões cíveis, como também nas questões penais, para coibir a discriminação ao idoso, porque ainda nós temos ainda uma questão de desvalor do idoso na nossa sociedade. E isso é que faz com que haja a existência dessas leis. Se nós estivéssemos numa situação de respeito ao idoso, não haveria necessidade dessas leis. Então, as leis existem ainda porque nós temos uma sociedade que não reconhece o respeito e a dignidade que o idoso merece. Doutora Neuza, para a gente encerrar, então, onde que a pessoa que quer mais informação sobre essa questão da acessibilidade pode buscar essas informações? O Ministério das Cidades, né, lançou, já faz algum tempo, um manual que é o Brasil Acessível, né? Este manual ele pode ser acessado de qualquer parte do país e se tem todas as normas. Por exemplo, a pessoa precisa construir uma casa ou adequar uma casa para uma pessoa idosa que passa a ter essa necessidade, ela pode buscar as normas técnicas neste manual. E
com essa dica nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Promotor Valdir, doutora Deus, eu agradeço muito a presença de vocês aqui, todos os esclarecimentos tão importantes para todos nós e obrigada também pela sua companhia. Você também pode acompanhar a nossa programação pelo site tvjustiça.jus.br e se quiser colaborar com o nosso programa, envie a sua sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até a próxima semana.